Já foi lá no focandoeducação.com.br? Está na hora de ir. Vai lá, todos os nossos vídeos e algumas notícias a dispor para todos vocês. Hoje, o nosso tema é bastante interessante, coisas parecidas e correlatas. Até já conversamos, que é sobre professor e positivos e negativos de professor, mas na rede Por Vir teve uma questão muito interessante, uma matéria cujo título é Só metade das famílias dedica tempo suficiente à educação dos filhos. Pois é, Marilda. Aí eu vou tumultuar. Como eu sei fazer bem quando eu quero, né, Roberto? Eu sei. Nenhuma novidade. Olha, Roberto, eu acho assim, o papel social da escola mudou muito, as gerações vêm mudando e o papel social da escola também. Tá. Você não pode pegar a década de 80, por exemplo, não é nem perto igual a década de 90, nem a década de 2000 e nem de 2010 e tudo isso. O mundo mudou e está mudando. Muito. Então não tem muito como querer comparar. Ah, na minha época a escola era boa, mas a escola da sua época não serve para hoje. Não serve mesmo. Então, agora, metade dos pais, metade do tempo os pais dedicam à educação dos filhos. Não, só metade das famílias dedica tempo suficiente. Então, quer dizer que outra metade não dedica tempo suficiente. Faz nada e atrapalha a vida da gente. Né? Isso, exato. Então eu acho o seguinte, pai é pai, mãe é mãe, escola é escola. Se realmente cada um cumprisse bem o seu papel, nós poderíamos fazer uma parceria muito boa. O que vem acontecendo de um tempo para cá é que não todas as famílias, tem que deixar isso muito claro, que tem famílias excelentes que acompanham, parceiraças, topam tudo e ajudam, e nós fazemos um trabalho muito bom. Mas muitas famílias largam os seus filhos na escola e é assim, toma que o filho é meu enquanto der certo, porque enquanto não der certo você é culpado. É isso que está acontecendo atualmente nas escolas. E aí, Marilda, diga-se de passagem, a matéria não fala só do Brasil, não. Foi feita uma pesquisa em 28 países. O Brasil está pior em algumas situações, um pouco melhor em outras, mas todos os 28 países tiveram essa constatação. Os pais não têm tempo suficiente para a educação dos filhos. E eu acho que isso é balela, sabe por quê? Por quê? É a mesma coisa de dizer para a gente, o papel do coordenador é apagar incêndio. Já falei isso uma vez, eu não estudei a minha vida inteira para ficar apagando incêndio a vida inteira. Apago também. Mas não só. E os pais a mesma coisa. O pai e a mãe não optaram por ter filhos? Então, minha filha, assuma. Não adianta jogar para o outro, porque nós não vamos fazer a parte do... Quer dizer, nós não deveríamos fazer a parte do outro. Porém, pela responsabilidade, pelo compromisso educacional, muitas vezes a gente acaba assumindo um papel que não é nosso. E faz bem e muito bem. Porém, não é certo. Perfeito. Não é certo. Tem acho que o Mário Sérgio Cortella, que fala alguma coisa do gênero, que se a educação não se aprende na escola, a casa deveria ser a primeira. Ele quer dizer que esta educação, das atitudes e posturas, devem ser aprendidas em casa. Sim. Então, o que na minha leitura acontece muito hoje, primeiro, que a educação dá trabalho, é trabalhosa, não é que dá trabalho, é trabalhosa. Você gasta um tempo grande no diálogo, na conversa, na explicação, às vezes no limite da conversa também, e tudo mais. E dois, e muitos pais não querem isso. Isso, aí que eu queria entrar um pouquinho, Marilda. Eu acho que existe uma dificuldade da maioria dos adultos hoje em educar os filhos. Os nossos pais nunca tiveram aula de como educar os filhos, sempre educaram. E muito bem. Por que hoje precisa? Claro. Agora, por que hoje é tão difícil? Tá certo, o mundo mudou, o mundo é outro, mas mesmo dentro desse outro mundo, ética, moral, bons costumes, uma série de questões é em casa que ele vai aprender. Ponto 1 e ponto 2, último, além disso, ele vai gostar de estudar se eu incentivar a estudar. Nós falamos um programa atrás da questão dos livros, da leitura. No fundo é a mesma coisa. Se, por um acaso, eu não incentivo o meu filho a estudar,
eu corro o risco de ter um vagabundo. E vagabundo pode pôr aspas, ele até vai passar de ano, mas ele não estudou. Por quê? Porque eu, pai, eu, mãe, não incentivei. Marilda? Roberto, quantos pais hoje, no final do ano, vão nas escolas chorar a nota dos seus filhos? Pois é. Isso não leva a nada. Nós contamos muitos casos em alguns programas atrás também. Sim. Não dá, minha gente. Não Tem dá. uma charge que eu vou pôr aí para todo mundo, que é uma comparação entre 1900 e não sei quanto com os dias de hoje. E aí, pais, a professora sentada na mesa, os pais com o aluno, em 60 e tanto, os pais assim para o filho, por que você tirou essa nota? Você não estudou? Hoje, a mesma situação, mas os pais para o professor. Por que você deu essa nota para o meu filho? Isso mesmo. É um pouco... Inverteu. E às vezes acontece uma outra situação também, né, Roberto? Os pais põem os filhos em determinada escola, mas eles não querem, quando eles começam a ver o processo daquela determinada escola, eles percebem, eles não querem como a escola funciona, eles querem uma outra maneira. Eles não tiram o filho da escola e querem que a escola faça como ele vai fazer. Não vai. A escola que tem que se adaptar à família, sem lembrar que são 200 famílias, 1000 famílias, 2000 famílias, como é que vai se adaptar a cada uma delas? Vamos um caso. Fazia tempo que não tinha caso. Essa semana, eu não fui eu que atendi, fui o coordenador me parece que 9º ano, 8º ano. Uma família que quis conversar com a professora. Tá. E esse aluno veio da escola Waldorf, que é uma escola alternativa, com a sua proposta séria, mas que não tem nada a ver com uma escola regular tradicional. Muito bem. Aí a mãe foi ao colégio, com todas as avaliações do filho, e questionou todas as avaliações. E ela queria que a professora, os 5 professores das 5 matérias que ela discutiu, adequassem as provas de acordo com aquilo que o filho sabia fazer. Bom, ferveu a conversa, não chegou a nada, a mãe não saiu contente e nós não vamos mudar, porque não é a nossa proposta. Então, mas a família não entende isso. Pois é, aí existe uma mistura, e agora eu que vou ser um pouco polêmico, existe uma mistura na questão da inclusão que se fala, e cujo princípio eu até concordo, com o princípio geral e genérico. Todos têm que ter um atendimento individualizado, uma educação personalizada. Ok, isso é interessante, mas tem limites. E dentro desses limites existem regras. Seu filho não está indo bem nessa escola, por que ele continua nessa escola? Para a escola, é ótimo que continue, está pagando mensalidade, no caso da escola particular. Está pagando mensalidade. Agora, por que você está lá? É porque alguns pais acham que... eu não quero ser indelicada. Não seja. Eu paguei, eu aconteci. E não é, as coisas não são assim. Algumas escolas, feliz ou infelizmente, fazem isso. Sim. As escolas de maior porte, escolas confessionais, escolas de tradição já bastante avançada, não tem essa proposta. Então, se paga muito bem, tem que pagar bem, mesmo porque educação é investimento caro, mas não é porque pagou vai acontecer. E aí dá o atrito, porque você vai dizer não, você vai discutir. E a escola que é séria e tem a sua proposta muito bem clara, não vai mudar. Só vai mudar quando for para aprimorar. Então, enquanto as famílias que disserem não, e vai mudar para todos, e não porque um está com alguma dificuldade, alguma questão. Então, enquanto as famílias trouxerem os seus filhos com esta mentalidade, vai dar confusão, porque nós vamos mudar. Agora, volta ao início. Os pais têm os seus filhos por opção, ou não? Espero sim. Espero ou sim. Se não, criança não é descartável e você não pode pôr no papelzinho e dar um lacinho e descartar. Então, tem que assumir. Verdade. Né? E aí a gente está vendo o resultado. Mas também tem muita coisa boa. Eu sempre gosto de falar das coisas boas. Estão falando de 50% dos casos. Logo, tem outros 50% que tem pelo menos o tempo mínimo. Tem muita família boa, né, Roberto? Tem. E se a gente começa a incentivar essas questões mais polêmicas e mais desgastantes, a impressão que dá é que ninguém ajuda. Não, muito pelo contrário. Sim, né? é isso. Tem gente muito boa. Então, nós temos que enfatizar também os bons. É isso. Falamos? Sim.